Bem-vindos, você está no Bueiro Nerd. Como é que está a sua sexta-feira? Está bem? Eu, hoje, estou aqui gravando num domingo, não deu pra fazer live na Twitch, mas fazer o quê? O assunto de hoje é sobre guerras. Que guerras endurecem os corações. E eu estou aqui com Vini Menezes. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Então vamos falar sobre guerras. Por que gostamos de filmes de guerra? Por que guerras nos intrigam tanto? Quais evoluções tecnológicas tiveram em tempos de guerra? Quais guerras mais mudaram o mundo? Grandes senhores da guerra, por que eles são lembrados até hoje? Esse é o papo de hoje e tenha certeza, ele está muito bom. Quem conhece, quem já viu 2001, Uma Odisseia do Espaço, que é o filme que é maravilhoso, mas eu só consegui ver ele uma vez. Acho que todo mundo. Porque ele é louco. O filme começa mostrando australopitecos aprendendo que o que tem a arma mais avançada já tem domínio sobre seu grupo. E na época dele, obviamente, um pedaço de pau era a arma mais avançada. Pedaço de osso, né? Era osso? Era um osso. Tipo assim, guerra teve... Durante toda a existência da humanidade, teve guerras pelas mais variadas razões. Território, posse, religião, etc. Quando a gente fala, tipo assim, das guerras que mais marcaram, são quando começaram a humanidade se fechar em cidades, em países, em nações. Por exemplo, uma das primeiras potências mundiais que a gente pode botar é, por exemplo, o Egito. O Egito tinha um rio à sua disposição, tinha um exército implacável. A gente pode falar dos assírios, podemos falar dos persas, podemos falar dos gregos. Os gregos, eu acho que, devido à sua vasta gama de documentos históricos registrados, de épicas, façanhas, eu acho que eles são os que se destacam mais quando a gente fala de conquistadores, ótimos guerreiros antes de Cristo. Sim, até que eles foram uma potência por muito tempo, né? A Grécia teve bastante tempo e era interessante. A Grécia havia muitos povos ali e por mais que eles tivessem, às vezes, religiões, né, parecidas, eles tinham muitas ideias políticas ali conflitantes e acabou gerando, assim, nesse período, muitas guerras ali, até mesmo próximos ali entre eles mesmos. Você vê, por exemplo, Esparta e Atenas, que as duas eram cidades gregas, mas as duas tiveram uma treta monstruosa lá na guerra do Peloponeso, né? Peloponeso, eu falei errado. Acho interessante que se a gente for olhar a Guerra do Peloponeso, ela parece até um pouquinho assim a Segunda Guerra Mundial, sabe? Que aí você tem os dois lados ali se guerreando, né? Tendo a sua rixa, e aí você tem pequenos conflitos em outros lugares que aí as duas vão lá e apoiam. Também muito parecido também com a Guerra Fria, né? Havia pequenos conflitos que Esparta apoiava e outros pequenos conflitos que Atenas apoiava. E as duas se enfrentavam tanto de frente como também indiretamente nesses outros conflitos armados que aconteciam. Exatamente. E, tipo assim, a influência que a gente vê dessas duas cidades era muito nítida, porque Esparta era da cidade com poderio militar, com guerreiros incríveis, enquanto Atena, toda a riqueza, muita da riqueza cultural daquele período vinha de Atena, tá ligado? Então, quando essas idades chocavam, era como se fosse dois grandes polos se degladiando ali. Quem jogou Assassin's Creed Odyssey pode ir lá participar dessa guerra, você pode até escolher um lado. Eu comprei o jogo, mas ainda não joguei. Também pode ver muito da sociedade espartana. Assim, tu não vai ver nada fiel, né? Mas você consegue ter, assim, mais ou menos uma ideia de como realmente era o mindset dos espartanos, né? De como eles eram criados com God of War, né? Com Kratos. Aquilo ali era muito literal mesmo, que as crianças eram treinadas desde criança, às vezes eram tiradas das suas famílias para ser guerreiros sinistros para a Esparta. Mais simples do que God of War, né? Caso você não seja do mundo dos games, você tem o filme 300. O filme 300 começa com o Leônidas de Esparta criança sendo jogado para enfrentar um lobo. Inclusive, tipo assim, a Guerra dos 300, que foi uma coisa que aconteceu, porém, obviamente que aquele filme lá, ele não é baseado na realidade. Ele é baseado numa HQ, mas ainda assim, só de saber que 300 cogitaram peitar 30 mil é sinistro, cara. Inclusive, fez muito sucesso a piada do Thiago Ventura, dele, do amigo Tiga, lá do Enfrentando os 300 de Esparta. Me amarro nessa piada. O Leônidas de Esparta falando, atenção 300! A gente, temos uma guerra pela frente! Ô, Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho?
Aí a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, né? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se está perto ou não. Falou, ok, então, se é 300, gente, porra. Numa dessa a gente já tá indo forte, né? 300 quanto que é? 150? Um pouco mais. Fala 300. Big, fala 300 quando é guerra. Guerra geralmente é 300 contra 300. Leandro, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Um pouco mais, Leandro? 600. Que é 2 pra cada, né? Dale aqui, vamos pra casa de Netflix, relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais do que, Leandro? Você tá falando? Uns 1.200? Que aí já é 4, não sei nem se dá. Entendeu? Porque... eu também... Eu também não sei se dá pra mim não, Leandro. Que se eu ando com ele e pra ele não dá, já sobrou deles pra mim, né? Leandro, não dá não, viado. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média não pra dividir por 2, pra dividir por 3. Vou chutar alto, hein, Leandro? É quanto que? Uns 3 mil? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Ô, Leandro. Leandro, é contra quantos? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Ô, Leandro, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Não dá pra ir não, viado. Acabei de noivar. Um grande nome, depois que a Grécia acabou sucumbindo, porque, tipo assim, por mais que ela fosse muito poderosa assim, depois ela foi ultrapassada por ter esse mais forte como o Império Romano. Eu vou ser sincero, eu amo, caraca, tudo que sai de Império Romano eu gosto de ver. Tem um jogo que é exclusivo pra Xbox, inclusive, ó, tá aí, ó. Ah, entendi. Você vai falar daquele jogo que é tipo o God of War do Xbox, né? É lindo o jogo. E, caraca, se tu olhar, cara, o que Roma conquistou é incrível, cara, é muito grande. Eles conquistaram uma boa parte do mundo conhecido da época. Olhando no mapa, eu não lembro quantos quilômetros de extensão. Você chegou a ver esse número? Então, obviamente não eu vou pegar a quilometragem, mas, tipo assim, pra te dar uma ideia de como foi, a gente vê relatos do Império Romano chegando desde a Ásia, lá perto de Jerusalém e tal, até a Inglaterra, cara. Olha isso, olha o tamanho dessa merda. O Império Romano na sua totalidade, tá? O negócio ficou tão grande, cara, que ficou praticamente ingovernável. Quando um dos Césares, né, se converteu ao cristianismo, ele dividiu o Império Romano para os seus 2 filhos, né, e ficou com o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E porque, tipo, seria impossível governar aquela parada toda. Hoje, a gente consegue imaginar um país grande, governando. Hoje temos vários, né? Estados Unidos, Rússia, China, beleza. Mas naquela época, se o cara dá uma ordem em Roma, até essa ordem chegar, sei lá, onde hoje é Portugal, onde hoje é a França, seria como? O cara já morreu e a ordem não chegou, aí já mudou o governo, tipo... É totalmente diferente, né? Um mundo que não é globalizado funciona de outra maneira mesmo. Mas aí fica uma dúvida. Você disse do tamanho absurdo que era esse território. Mas, por exemplo... Não é um dos maiores territórios conquistados na história da humanidade, não. Não. A própria Inglaterra teve depois um território maior. Só que essa é a parada. Foi a potência com o maior território. Sim, as conquistas de Gengis Khan também foram maiores. Só que Gengis Khan é um absurdo. Gengis Khan é um absurdo. Só que, tipo assim, a parada é que, ao meu ver, sabe, os romanos fizeram um feito muito incrível por causa do tempo onde eles estavam. A Inglaterra, é verdade, conquistou mais, mas já tinha as navegações, já tinha acontecido. Os romanos não. Onde tinha chão, eles estavam tentando dominar. E, tipo assim, como eu disse, ficou ingovernável, porque, né, vários povos, entre aspas, bárbaros, foram conquistando os territórios que eram antes de Roma, justamente porque era impossível de proteger tudo. Tanto que o lado oriental de Roma, ele ficou aí bem mais tempo do que o lado ocidental. Quem viu a série Vikings,
É maneiro que os vikings, eles ficavam lá, na região da Noruega, e quando eles chegam na Inglaterra, como o povo da Inglaterra que eles encontram fica pagando pau pelas lendas romanas, sabe? Tipo assim, nossa, eu sou descendente de tal cara romano, não sei o que lá. Aí o Viking fala, nossa, meu sonho é conhecer essa Roma. A gente que falou de Gengis Khan, hoje uma a cada 200 pessoas tem o sanguezinho de Gengis Khan, e tem o DNA de Gengis Khan. Essa eu acho uma curiosidade maneira, porque o cara realmente semeou ali em grande parte da Europa, Ásia. Isso é uma teoria minha, tá? Eu não sou historiador, não sou merda nenhuma. Uma coisa na minha cabeça. Mas uma coisa que permitiu que tanto o Império Romano como o Gengis Khan tivessem um domínio tão grande era que eles respeitavam, obviamente eu tô falando respeitavam entre aspas, tá? Teve algumas exceções, eles mantinham a cultura de onde eles dominavam. Entendo. Agora, isso aqui é meu, mas beleza, continua a vida como é que tá. O Gengis Khan falava assim, ó, cheguei, vai guerrear? Não, a gente aceita, beleza. Fica aí com a tua vida, só me paga imposto e pronto, acabou. O Império Romano também fazia isso. E isso foi um acerto, porque, obviamente, se eles não aceitassem, teria muito mais revolta e teria sido muito mais difícil manter essa merda. A gente vê países minúsculos que não conseguem ter um governo estável porque tenta ficar implantando ditaduras ou coisas assim, que não condizem com a identidade daquele povo. E o Gengis Khan, pelo menos, fez isso aí. Mas, né, obviamente, eu não tô dizendo que eles eram bonzinhos, tá? Quando não acatava o que ele falava, todo mundo era mulheres estupradas, crianças mortas, homem nem se fala aí que matava mesmo, não tinha caô. This is Sparta! Eu fico em dúvida se quem foi o maior general de guerra da humanidade. Hoje eu tava aqui falando com o meu amigo Gustavo, e eu perguntei o que ele achava, e ele disse que era o Alexandre o Grande, o Alexandre da Macedônia, porque ele era muito jovem e ele morreu por doença, ele não foi derrotado em batalha. Tem essa questão, né, que todo mundo levanta de que o Alexandre, ele poderia ter sido maior, porém ele não viveu pra isso, né, mas a gente tem, tipo assim, quando você faz um ranking, você tem uma galera aí. Sim, eu vou tentar também não botar só por essa métrica. Vamos tentar ver aqui quem foi maior, vamos tentar estabelecer regras, ó. Tamanho do território, o tempo e o quão difícil era. Porque, por exemplo, ao meu ver, eu fico em dúvida entre o Gengis Khan, que o Gengis Khan, como a gente já falou aqui, passou o rodo nos inimigos, e teve o Napoleão, cara, o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele... Só um resumo rápido aqui, ele era um militar que depois que teve a Revolução Francesa, que um dia a gente pode fazer um buenanário a respeito da Revolução Francesa, porque é muito interessante, quando acabou a Revolução Francesa, depois de muita treta, Napoleão Bonaparte acabou se declarando o imperador. Você chamava o Papa pra ele vir te declarar rei, o imperador. Quando o Papa chegou lá pra botar a coroa na cabeça dele, ele tirou a coroa da mão do Papa e botou ele mesmo. E o Napoleão Bonaparte, por que eu acho ele um cara, tipo assim, é o Leonardo da Vinci das guerras, do tempo dele? Porque ele botou o terror todo mundo, cara. E a gente tá falando de um mundo, não era um mundo medieval. Já tinha grandes navegações, já tinha armas de fogo mais avançadas. Sim, é bem recente. Se a gente for olhar em questão de data, é tipo assim, logo há pouco mesmo. 1800. O cara botou uma das maiores potências do mundo, que na época era a Inglaterra. Era a maior potência do mundo da época. Ele simplesmente deu uma ordem pra Europa, cara. Ninguém mais faz comércio com a Inglaterra. Olha isso. O cara deu uma ordem pra Europa. O cara chegou na Espanha, tirou o rei e botou o irmão dele no lugar. E falou, o rei agora é ele. O problema dele foi querer tancar a Rússia, né? Esse foi a parada, né? Toda vez que a gente for falar de guerras, a gente tem que falar do maldito do inverno da Rússia. É sempre, né? Isso várias e várias vezes. Teve com o Napoleão, teve na Primeira e teve na Segunda Guerra Mundial. Tipo assim, eu entendo o Napoleão sofrer pelo inverno russo. Ele nunca tinha ido lá antes e tal. Mas agora, o Hitler, ele já tinha material de estudo pra entender que, tipo assim, pô, se chegar no inverno, não dá mais pra ir lá. Não vou. Você falou agora de Hitler. Quando a gente vai fazendo uma escala, Hitler foi um conquistador que conquistou mais do que Napoleão, por exemplo. Concordo. Mas o Napoleão, ele conquistou grandes potências. Ele subjugou grandes potências. Sim. Você tá vendo mais o significado do que o espaço em si, né? Do que por metros quilômetros quadrados, né? Do que foi conquistado. Porque, tipo, França, Espanha, são lugares muito importantes e relativamente pequenos, né? Quando Hitler perde a guerra, é fundada a Organização Mundial das Nações Unidas. Quando Napoleão é derrotado, depois de anos, não tinha Nações Unidas. É a Liga das Nações. Nubo historicamente. A Liga das Nações foi fundada, cara, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. A primeira? Ih, tá, buguei então.
Mas voltando aqui, quando Napoleão é exilado, né, porque a gente não sabe exatamente como ele morreu. Ele foi exilado na África e acabou desaparecendo. Ilha de Santa Helena. Tinha esquecido onde era. Inclusive, fica aí, caraca, olha que maneiro. Quando Napoleão perdeu pra Rússia, depois de um tempo ele foi preso. E o cara conseguiu se libertar e virou um problema de novo. Ele conseguiu virar um problema pros caras de novo. A ponto, tipo assim, ter que jogar o cara na África pra, tipo assim, não ter como ele sair. Jogou ele na África sem nada pra ele não ter mais como, assim, tipo, dane-se. E olha que interessante. Quando acabou a era napoleônica, ó, tu sabe quando o cara é brabo, tá? Não tem a era de Gengis Khan. A gente tem a era napoleônica. É por isso que eu considero ele o maior general de todos. Tem uma época em nome dele. Não dá, cara. Por que não dá? Porque pega quanto tempo que durou. Por exemplo, Napoleão foi ali em torno de uns 16 anos, né? Porque foi um pouco antes de 1800 até uns 1815, né? Quando começou a degringolar as paradas. Ele morreu lá por volta de 1821, né? Beleza. Então ali a era dele durou uns 15 anos. Beleza. E, assim, ele não conquistou muito. Ele conquistou realmente lugares muito importantes, mas não foi muito. Cara, eu acho que Gengis Khan foi muito sinistro, porque, primeiro, cara, ele dominou um território de 20 milhões de quilômetros quadrados. Tipo assim, é como se fosse 2 vezes e mais um pouquinho o Brasil. E o período que isso durou foi de, tipo, quase 30 anos, cara. Para pra pensar que, por exemplo, realmente o que Napoleão conquistou foi complicado. Mas o Gengis Khan também foi, cara. Porque pra você pegar 20 quilômetros, e ele, Gengis Khan, pegou o território que é a Rússia. É um ponto fora da curva. Então, assim, eu acho que a batalha teria que ser entre Alexandre, Napoleão e Hitler ali. O lance que torna esses caras tão fora da curva é que eles conseguiam surpreender, cara, adversários que ninguém tancava. Se você pegar a Alemanha, por exemplo, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tava ferrada. A Alemanha não tinha nada. A Alemanha era nada. Obviamente, a Alemanha tinha razões para se revoltar, porque diferente do que a gente vai ver na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, você não tem o vilão e o bonzinho. Os dois lados ali estavam errados, de que é totalmente diferente da Segunda Guerra. Quando acaba a Primeira Guerra, você nunca vai imaginar que a Alemanha, alguns anos depois, ia dar aquele problemão que deu, cara. Você olhando realmente, não dava pra acreditar que eles acabaram aos frangalhos, cara. Eles acabaram aos frangalhos. Isso é uma coisa que acho que não rolaria no mundo atual. O tempo que demorou, né, pra Alemanha se reerguer, né, pra Hitler tomar as atitudes que tomou, né, começou a aumentar o poderio militar dele, coisa que tava quebrando o Tratado de Versalhes. E, tipo, isso não aconteceria hoje. O mundo globalizado que a gente tem hoje saberia que alguém tava fazendo isso e quebrando o tratado. Uma coisa que, tipo, se o pessoal soubesse na época, já teria, tipo, bombardeado a Alemanha, tá ligado? E, tipo, ter acabado com essa parada. Então, tipo, é engraçado, né, essa dinâmica. Uma coisa que eu acho interessante também, fazer um contraponto sobre a nossa época e esse, porque hoje já passou algumas revoluções industriais e hoje a economia mundial, ela sofreria com uma guerra dessa escala. Na época já sofreu. Sim, mas na época, como era muito fechada a economia entre os países, era aberto, mas não é como é hoje. Hoje em dia, se tivesse uma guerra mundial, você ia ter uma pobreza inimaginável. Por exemplo, contra a China. Como é que as indústrias que constroem essas coisas na China iam acabar com tudo? E é um problema. Não é à toa que toda vez que a gente vê relatos de guerra hoje, pode anotar, quando a gente vê relatos de guerra hoje, é sempre com países que não são considerados grandes polos industriais. Tipo, a Coreia do Norte é país árabe lá dos Emirados Árabes, é a Síria e tal. São sempre países que meio que você consegue ver que a prioridade deles é outra, que não é a economia. Não sei, né? Os Estados Unidos sempre metendo o B dele ali, né, cara? Então, tipo, várias vezes ali, por exemplo, Guerra do Iraque, os Estados Unidos estavam lá. Ele é, por enquanto, a maior potência econômica militar do mundo. Por enquanto. A gente não sabe aí se a China vai passar eles aí nos próximos anos. Toda vez que você tinha o país que era considerado o mais poderoso do seu mundo, ele tá sempre metendo o bedelho em outras nações. É um padrão histórico. É a humanidade. A gente vai cometendo os mesmos erros e tal. É por isso que estudar a história é interessante. Porque, inclusive, todo historiador fala isso aqui. A importância da história é olhar para o passado. Para não cometer o mesmo erro. Mas essa é a parada, tá ligado? Por exemplo, a gente tá aqui falando de guerra, mas a verdade é que guerra é a pior coisa que pode acontecer. Porque normalmente todos os lados estão errados, até o lado que se julga mais certo faz atrocidade, é gente morta. Por exemplo, a gente estava falando agora de Segunda Guerra Mundial. Óbvio que os nazistas eram uns merdas, eram uns desgraçados, tinham mais a que se ferrar mesmo. Porém, a gente não
pode dizer que os Estados Unidos estava certo em jogar a bomba de Hiroshima. Ainda mais num local que é só de civil, né? Pois é. Aquele filme, O Garoto do Pijama Listrado, e eu tô pra ver ainda o Jojo Rabbit, você vê, por exemplo, que as crianças alemães, elas cresceram naquela cultura de ódio, naquela coisa escrota, mas no fundo ainda eram crianças, eram inocentes, sabe? Quando Hitler tava perdendo a guerra no final, e ele manda a juventude hitlerista contra os russos, e acabam tendo que matar as crianças, tipo... Não queria dar spoiler de Jojo Rabbit. Ele pega esse final realmente da Segunda Guerra ali, já com realmente essa parada da juventude hitlerista, e, cara, é muito bizarro. Quando eu soube que o filme se tratava no final da Segunda Guerra com crianças, eu falei, já até sei o final. Mas assim, eu não achei ele um dos melhores filmes sobre Segunda Guerra. Eu acho, por exemplo, A Vida é Bela muito tocante, cara, nesse sentido aí. Minha Pijama Listrado eu não indico muito não, porque eu indico, se alguém quer ver a história da Minha Pijama Listrado, eu indico ler o livro, porque é um livro pequenininho, um livro muito bonito e profundo, cara. Indico muito ler Minha Pijama Listrado. E, Júnior, assista A Vida é Bela. Assista A Vida é Bela, você vai ficar mal. Tá bom, eu vou procurar respeito sim. Essa coisa de matar criança não aconteceu só nisso aí não. No século XIX, na época do Brasil Império, você teve a Guerra do Paraguai. E quando o Brasil tava lá destroçando o Paraguai, e o Solano Lopes, quando se viu sem soldados, ele também mandou crianças e mulheres, botaram carabinas na mão deles, barba falsa, pra ir contra os soldados brasileiros. E os soldados brasileiros, obviamente, né, limparam todo mundo. Um choque mesmo, sabe? Covardia, né, cara? É covardia, porque não importa a época. Sempre se ouve o conceito de que mulheres e crianças você pega mais leve nessa situação, entendeu? Eu sei que você vai falar que não, sim, que tinham lugares que quando iam dominar, realmente estuprava as mulheres, maltratava as crianças, matava as crianças, mas sempre se ouve uma ideia mais modernizada da parada. Acabou não acontecendo tanto, assim, eu acho que o ponto fora da curva foi ali realmente os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, tocando a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Mas tirando isso, a humanidade estava com um pensamento de não ter essa atitude com mulheres e crianças civis. Então eu acho que sim, cara, é covardia quando alguém faz esse tipo de coisa, porque você sabe que se era só o cara se render. Beleza, ó, tá vindo na sua direção crianças armadas, tá? E elas vão te matar. Não, a covardia não é dos brasileiros, a covardia os brasileiros não tem nada a ver. A covardia é do cara que... É do Solano Lopes de mandar as crianças, né? Exatamente, de tomar a atitude de querer, cara, se defender com mulheres e crianças. Tanto ele, quanto o Hitler e todos que tiveram essa mesma ideia. Mas você tem que entender também, cara, que todo tratado, todo acordo de paz, quando chega o tempo de guerra, isso tudo vai pra merda. Primeira Guerra Mundial, tá? Você vê que tinha acordos internacionais impedindo gás mostarda. A guerra começou. O que os alemães usaram? Adivinha? Gás mostarda. Começou a guerra, dane-se, irmão. Dane-se, dane-se tudo. Agora é vida ou morte. É ganhar ou ganhar. Se o cara achou que ele tinha 1% de chance a mais mandando criança, ele ia mandar, cara. Esse 1% deve ser considerado. Você tem que entender que quando o cara, ele tem que ser uma pessoa ruim, o cara que tomou a decisão de vamos entrar em guerra mesmo por causa de, sei lá, por causa de petróleo, por causa de terra. Esse cara, eu não acho muito impossível que esse cara tenha a pachorra de mandar mulheres e crianças com barba falsa mandar pra guerra, entendeu? São pessoas sem escrúpulos mesmo. This is Sparta! Tinha uma série que falava disso, mas eu esqueci o nome dela. Mostrava relatos reais de soldados que passavam pela Primeira Guerra. E, tipo assim, é sempre chocante quando eles falam, tipo assim, quando tiveram que matar pela primeira vez, como é que é uma bagunça, o barulho, o medo. Você vê o início do filme, O Resgate do Soldado Ryan, que é o Tom Hanks na água, assim. Caraca, aquilo ali, quando ele vê o cara procurando o braço dele... Isso daí é um medo que, por exemplo, eu acho que você deve assistir 1917, que você tá em falta, devia ter assistido pra estar nesse podcast aqui. A experiência é muito clara. Desse medo, tá ligado? Desse receio de você estar no campo aberto, de você pode ter... Assim, 1917, Primeira Guerra, né? É legal que a gente não tem muito filme de Primeira Guerra. É uma guerra de trincheira. Então, tipo, era uma outra dinâmica. Caraca, trincheira é uma das coisas mais legais de guerra, assim. Legais entre aspas, tá, gente? Tipo assim, é legal de pesquisar a respeito. Como assim? É legal de pesquisar a respeito, por exemplo. Tinha muita gente que morria dentro das trincheiras, cara. Porque a trincheira era uma merda. Via rato, tinha doença, era uma desgraça. Às vezes as pessoas morriam realmente soterradas, explodidas. Uma coisa que é muito bizarra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? A gente tá falando de perigo, nem era o foco do programa, era falar desse Primeira e Segunda. Mas as guerras anteriores a isso. Como as pessoas morriam por besteira, cara. Porque, por exemplo, às vezes o cara perdia um membro.
o cara perdeu um dedo numa explosão, uma mão, digamos, explosão. O cara morreu, tá ligado? O cara morreu. Ele vai ter uma hemorragia ali e morreu. O pessoal só conseguia estancar. Estancava, ok. Aí dava uma infecção, morria. É bizarro o número de pessoas que morriam pela a medicina não estar tão avançada naquela época. Na verdade, avançou muito por causa da guerra. E aí eu fico pensando como é que era antes. Porque, por exemplo, um dos avanços que as guerras trouxeram pra nós foi que, por exemplo, no século XV que foi inventado o serviço de ambulância, né? Que vinha lá, o exército espanhol vinha, preocupando lá com a integridade dos soldados, né? E eles lá davam um socorro. E aí, tipo, por causa disso, lá na época, o exército espanhol ganhou uma fama por isso, até ajudou eles na época. A parada da ambulância cresceu. Mas só que, tipo, imagina como é que era antes disso. O número de baixos por motivos imbecis, idiotas. Inovações, cara, em tempos de guerra é muito comum. O melhor exemplo é que a gente vê no filme O Jogo da Imitação. Durante a Segunda Guerra, o cara simplesmente inventa o que nós tínhamos mais perto na época de um computador para poder decifrar mensagens nazistas. Cara, essa história é tão maneira, ela realmente parece coisa de filme, né? Foi de verdade, mas é um filme aquilo ali. Tem um momento nesse filme que é épico quando eu vi pela primeira vez. Eu lembro como é que eu tava vendo ele pela primeira vez. Que era quando ele consegue inventar a máquina e descobre que funciona. E aí, naquela mesma hora, um navio vai ser atacado. E eles têm a chance de avisar. Aí, um cara fala assim, meu irmão tá nesse navio, avisa pra eles. E eles falam, não podemos avisar agora, porque senão eles vão descobrir que nós conseguimos decodificar a mensagem dele e vão mudar. A gente vai ter que esperar um momento mais estratégico. Aí o cara fica desesperado e eles têm que segurar o cara porque eles vão ter que deixar o irmão dele morrer. Só pra contextualizar, é porque na época, né, existia a máquina Enigma, que é uma máquina que codificava mensagens e cifrava essas mensagens pra se comunicar à distância, né? Porque não tinha celular na época, então a maneira de se comunicar, né, as tropas, pelotão pra outro, era usando a máquina Enigma. E aí, os alemães usavam essa máquina Enigma. E aí eles planejavam ataques, rotas, se comunicavam por meio disso. Só que a Enigma tinha uma chave que mudava todo dia. Todo dia essa chave mudava. E era sempre mensagens totalmente idiotas. Tipo, o dia tá bonito, faz tantos graus, que coisa linda. Animais estão sorrindo e felizes. E aí, codificando com a chave correta, que era trocada todo dia, você tinha a mensagem certinha do que estava acontecendo de forma militar. E aí, por isso, que é essa história do filme Jogo da Imitação, que é a invenção de uma máquina para conseguir correr contra o tempo e decodificar todos os dias o código da máquina Enigma para eles conseguirem pegar as mensagens e conseguir descobrir o que os alemães estavam tramando. This is Sparta! Informação em tempos de guerra é crucial, né? A comunicação entre os nazistas era, tipo assim, tão crucial que, por exemplo, posição de submarino, tá ligado? Onde tem submarino, ou, tipo, aviões. Tipo assim, durante a Primeira Guerra, você mandava aviões que não tinham armas, os aviões da Primeira Guerra não tinham armas, só pra passar por cima e ter informação dos inimigos, tá ligado? Imagina como que era tenso as guerras da Antiguidade, da Idade Média, ou de antes de Cristo, que, tipo assim, era só porrada. Você botava a estratégia antes, e se tiver que mudar na hora da batalha, tarde. Já era. A batalha dessa época era mais ou menos igual você jogando, sei lá, Civilization ou Age of Empires, quem já jogou aqui, né? Você sabe que aquela galera ali vai morrer, e aí é isso, você vai jogar, a galera ali vai, segue. Aí você vai, tipo, vai pegando estratégia de campo, né, de local, altitude. Se rolasse uma guerra hoje, essa parte da comunicação seria, tipo assim, muito mais simples. Mas, ao mesmo tempo, a destruição seria muito maior, porque as bombas que nós temos hoje é uma parada absurda. Hoje em dia, não dá mais pra ter uma guerra mundial. Senão o mundo acaba. Aquilo ali que foi visto durante a Segunda Guerra Mundial foi a última. Porque um pouquinho depois já ia causar destruição global. Se a mesma coisa acontece na Guerra Fria, mano... Inclusive, é aí que você vê o lado mais podre da humanidade, sabe? Que por causa de coisas tão bestas, o mundo quase acabou naquela época. Nenhum dos argumentos que nenhum dos dois lados podia usar justificavam. Mesmo que bombas não tenham sido lançadas, mas o medo que a população tinha era surreal. Você vê, por exemplo, quem viu o Forrest Gump, que é um dos meus filmes favoritos do mundo, você vê quando o Forrest, ele tem que ir pro Vietnã, e se você começar a se questionar por que aquilo ali tá acontecendo, você vê que não se justifica. Boba, não precisava morrer. A Guerra do Vietnã, mano, é uma parada tão absurda, né? Porque, por exemplo, a Guerra Fria, ela era um conflito geopolítico e ideológico.
Então, a parada era realmente do tipo, eu acho que tem que ser assim, e eu acho que tem que ser assim. No caso, era contra o socialismo. E aí, a parada do Vietnã é porque o Vietnã tava rachado ali, né? Eles estavam querendo reorganizar o Vietnã como um país socialista, né? Cara, o que aconteceu ali, o quanto de mortes, cara, o quanto de Vietcong foi morto nessa parada, é bizarro. Na HQ, no filme de Watchmen, que é quando o comediante tá lá na Guerra do Vietnã. E no universo de Watchmen, o Dr. Manhattan faz os Estados Unidos ganhar a Guerra do Vietnã, fazendo que aconteça o que não aconteceu na vida real. Mas aí o comediante fala, tipo assim, ganhamos graças a você. Eu fico imaginando se eu tivesse perdido isso aqui. Acho que o país inteiro ia acabar pirando. Mas eu ia te perguntar, os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã? Perdeu, porque os objetivos dele não foram alcançados. Depois que a Guerra do Vietnã acabou, a Rússia ainda tava com a mão ali. O ponto não é esse. Por que eu digo, será que os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã? Porque assim, os Estados Unidos, ele não foi uma questão de estarem batalhando, e os Estados Unidos perdeu. Não foi assim. Os Estados Unidos não perdeu. Os Estados Unidos começou a sofrer uma pressão absurda dentro do próprio país. O próprio povo na época estava tendo noção de como isso estava um pouco absurdo, sem noção. Começou a ter um monte de conflito lá, como você falou, o movimento hippie. Você teve ali naquela época Martin Luther King, vários movimentos brigavam por outras causas, mas estavam batalhando por essa mesma causa de, tipo, não continuar com isso. Os Estados Unidos foi tirando a sua participação na guerra, até se esvair. E aí, o lado que eles estavam apoiando perdeu. Então, assim, eu acho meio complicado você falar, tipo, os Estados Unidos venceu a guerra do Vietnã, perdeu a guerra do Vietnã. Ele só, sabe, eu acho que ele só não foi até o final, entende? Não ganharam. Eu entendo que. Mas o que eu tô aqui pra dizer é que o contra de ganhar também nem sempre é perder, entendeu? O cara só desistiu. Tipo assim, eu só larguei isso aqui. Não quer dizer que eu perdi. Ao meu ver, quer dizer que você perdeu sim, tá? Se eu saio de uma partida de dama, eu perdi. Sabe por quê, cara? Porque os Estados Unidos não tinha como perder a guerra do Vietnã. Quanto de força, de poderio militar que eles tinham naquela época, eles não iam perder a guerra do Vietnã se eles tivessem ido até o final. A parada foi que basicamente desistiram da empreitada. This is Sparta! O legal de falar de guerra, assim, legal entre aspas, né? Porque antes da pandemia que a gente tá sofrendo agora, a gente tava falando da Terceira Guerra Mundial do início desse ano. Você lembra disso? Verdade, né? Eu tinha esquecido disso. Era a Coreia do Norte. Não, a Coreia do Norte foi em 2019. Hoje foi um ditador lá das regiões árabes, um ditador não, um grande general importantíssimo lá das regiões árabes foi os Estados Unidos bombardeou o cara e o outro país jurou vingança. E grandes potências como a Rússia disse que os Estados Unidos cometeu um excesso, entendeu? Aí todo mundo começou a falar de Terceira Guerra Mundial de novo. Uma Terceira Guerra Mundial hoje, de novo, repetindo a mesma coisa que a gente falou na época de Guerra Fria. Acabou o mundo. Mas hoje, tipo assim, como todos os países hoje iam sair perdendo demais com uma guerra mundial, eu não acredito que seja dessa forma que, se fosse acontecer, aconteceria, sabe? Ninguém quer uma terceira guerra mundial. Eu tava vendo, isso aí parece até piada que eu vou falar agora. Estava eu vendo ontem X-Men, primeira classe. Vendo primeira classe. E ali, cara, eu gosto muito do contexto que eles botam ali no final, que aquilo tá se passando ali na Guerra Fria, com a treta dos mísseis em Cuba. A parada, assim, tirando os X-Men ali, aquilo ali era muito realista. Aquilo ali ia definir o rumo da humanidade. Aquele momento ali, em que ataca ou não os mísseis de Cuba, é bizarro. No filme, quando você vê, eles prestam até uma parada que realmente era um pensamento na época. Eles tinham acabado de ser da Segunda Guerra Mundial, cara. Eles viram o quanto de atrocidade aconteceu e ninguém queria que acontecesse de novo. Então, todo mundo teve muito sangue frio antes de tomar qualquer atitude. Ainda bem que tiveram. Se um filho da mãe lança uma bomba, dá um tiro, quando teve de mísseis Cuba era game over, cara. E, de novo, né? Quando a gente falou de inovações em tempos de guerra. Foi durante a Guerra Fria que o homem foi à Lua. Será que foi a Lua? Será que foi mesmo, hein? E, tipo assim, se você tem um smartphone hoje, foi porque esse período foi extremamente investido em tecnologia, permitindo que o avanço fosse mais rápido que hoje, em 2020, você tem esses telefones incríveis que você vê hoje. A tecnologia de microchips. Porque antigamente, você ia fazer circuitos integrados, era aquelas coisas absurdas, uns paradas gigantescas, tá ligado? Negócios meio que feio, por isso que as coisas eram uns caixões gigantes. A partir desse período, eles conseguiram miniaturizar. E aí foi quando se começou a fazer os circuitos integrados, com as plaquinhas de silício, como a gente vê hoje, entendeu? Quando você abre um celular, abre um componente eletrônico, você vê aquela plaquinha, aquelas soldas. Tudo isso começou nessa época. This is Sparta! A humanidade tem todos esses traumas de guerra, as grandes potências realmente não tenta mais se guerrear de formas tão violentas, né? Hoje em dia a gente fala mais de guerra econômica do que guerras armadas. Pelo menos dá pra ter o mínimo de decência desses governantes aí. Então a lição é façam amor, não façam guerra. Então,
Acho que já falamos demais. A gente pode voltar nesse tema no futuro. Gosto de falar de história, a gente vai arranjar outro tema de história pra falar de vez em quando. A gente tinha outras guerras pra falar, né? Tem outros momentos também ali, como a Guerra do Golfo, da Coreia. Pô, tem muita coisa pra falar ainda. Eu que gosto de Idade Média, não falamos das cruzadas. Foram guerras importantíssimas. Não falando de guerras japonesas envolvendo samurais. Isso tudo fica com outro Bueiro Nerd. Até sexta-feira que vem. Se quiser mandar sugestão, direct, comentários, @Bueiro Nerd no Instagram, Bueiro Nerd no Twitter. Essa semana foi uma exceção, tá bom? Mas na semana que vem, o Bueiro Nerd vai voltar a ser ao vivo lá na Twitch e no YouTube também. Twitch.com/Bueiro Nerd. Se quiser mandar um e-mail, tá aqui na descrição, bueironerd@gmail.com. Até sexta-feira que vem e volte sempre nesse bueiro. Tchau, tchau.